Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do ABCcast Conexões. Eu sou o Thiago Quirino e vou te conduzir hoje nesta conversa que teremos. Como hoje é o seu primeiro dia aqui com a gente, vou explicar o que você vai ver daqui para frente. O ABCcast Conexões é um podcast de notícias e entrevistas do portal ABC do ABC. Nós temos dois produtos interessantes no portal ABC do ABC. O ABCcast, que faz um resumo, uma curadoria das notícias diárias e te entrega todos os dias às 18 horas o principal que você precisa saber para se manter informado. E o ABCcast Conexões, uma vez por semana nós trazemos uma personalidade, um líder, um grande executivo, um líder comunitário, alguém que tenha uma boa história para contar, para mostrar para você a importância dessa história e como ela se conecta com a sua vida. Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Todas as semanas nós falamos com alguém diferente. Então, daqui para frente você vai escutar histórias sobre empreendedorismo feminino, sobre saúde, sobre crianças com autismo. Vamos falar também sobre como pneu pode transformar a vida de crianças e adolescentes aqui na região. E eu não estou falando de uma academia de CrossFit para crianças e adolescentes. Eu estou falando mesmo de um projeto social brilhante que só é possível acontecer por conta de pneu. São histórias assim que você vai acompanhar aqui. Essas histórias e muitas outras você vai acompanhar aqui no podcast ABCcast Conexões. Então, vamos nessa? Bem, hoje nós vamos bater um papo muito interessante e para fazer esse bate-papo, eu convidei para participar junto comigo aqui uma grande amiga, também jornalista, a Fabiana Cotrim, que é a editora-chefe, é quem comanda o portal Eagle News. Então vou dar um oi para a Fabiana. Tudo bem, Fabi? Tudo, Thiago, e você? Tudo jóia. A Fabiana vai dividir comigo a responsabilidade de fazer algumas perguntas para o nosso entrevistado. Então, o tempo todo, você vai ouvir, se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, pela Amazon Music e outras plataformas de distribuição de podcast, talvez você vai escutar só as nossas vozes. Agora, se você está vendo pelo YouTube, estamos aqui e agora eu vou apresentar para vocês o nosso entrevistado. O entrevistado de hoje é o CEO e diretor-geral da Coop. Você que é do Grande ABC, você que mora talvez em Sorocaba, em Piracicaba, em São José dos Campos Tatuí. e Tatuí, talvez você tenha uma familiaridade interessante com a marca Coop, seja a rede de supermercados ou então as drogarias da Coop. Então, hoje nós vamos contar um pouquinho a história de como a Coop se constitui, os planos de crescimento, expansão, como tem acontecido a vida da cooperativa hoje e mostrar também que a história de 70 anos que a empresa tem, ela chegou em um determinado patamar, sob a liderança de uma família e que se perpetua. E hoje o nosso convidado, Pedro Matos, vai nos falar um pouco mais a esse respeito. Então, Pedro, muito bem-vindo. Espero que você goste do nosso papo de hoje. Obrigado, espero gostar também. Então, Pedro, a sua história ela é bem relacionada com a história da própria empresa, né? Só dando um breve histórico aqui, em 1954, se eu não me engano, né? A cooperativa tinha o Grupo Rodia, aí é feita a cooperativa e a partir daí nasce a Cooper Rodia. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro quando criança, a marca era Cooper Rodia, a gente ia no supermercado, uma sacolinha verde escrito Cooper Rodia, né? Era bem assim. Depois ela passou por algumas mudanças, mas eu queria entender, pra gente começar falando sobre isso, suas primeiras memórias, assim, quando você, indo lá atrás, suas primeiras memórias com o nascimento da Coop, como é isso? Quais são as primeiras lembranças que você tem? Bom, eu tenho uma história longa, eu sempre explico isso, a minha história com a Coop começou antes de eu nascer. Lá em 1954, eu não era nascido, meu pai trabalhava na Rodia e naquele momento, lá em 1954, um grupo de 292 amigos resolveram montar uma cooperativa. A origem é até antes disso, porque isso é conversa de velho, né? Santo André, em 1954, era tudo mato, né?
Quando você percebe que alguém é muito velho, porque fala, era tudo mato. Não, não era mato, tinha algumas indústrias já, uma delas era a Ródia, mas o comércio na região não era um comércio vigoroso, né? Eram pequenos comércios, então a dificuldade de acessar bens e serviços, principalmente os gêneros alimentícios, era dura, né? Era restrita aos pequenos armazéns, aos pequenos negócios. E aquele grupo, eles se cotizavam, arrumavam um caminhão emprestado, alugavam e iam buscar gêneros alimentícios nos centros produtores, né, na zona cerealista, e depois dividiam entre aqueles colegas. Então era uma ação entre amigos. E alguém teve a brilhante ideia, acho que o sócio fundador que encontrou esse espírito de formalizar aquela ação entre amigos, acho que é Brasil Marques do Amaral, que sugeriu por que não montar uma cooperativa. Ele tinha alguma experiência, ele tinha contato com alguma cooperativa, eu acho que próximo de onde ele morava, ele era morador de São Paulo, da Moca, eu acho que por ali. E aí, então nasceu, né, esse embrião da cooperativa. Era a cooperativa de consumo dos empregados do Grupo Ródia. Legal. Então era uma cooperativa fechada e que nasceu desse grupo de 292 colegas. O meu pai era um deles. E assim, assistir essa consolidação desse grupo, primeiro de amigos, depois virando uma empresa, e acredito que uma empresa sólida, porque se ela não fosse sólida não teria 70 anos. Longeva. Né? E esse tipo de interação mudou alguma coisa na forma que você tem de entender como fazer negócios e talvez a importância do cooperativismo? Olha, isso é uma história muito mais recente, né? Então, eu te falei, na origem eu não estava lá, não era nascido, mas eu tenho uma memória afetiva muito grande com a Coop, com a cooperativa, porque no começo era isso, não tinha loja, as compras eram entregues nas casas, né? Já era um precursor do delivery, do e-commerce. As pessoas faziam as suas listas de produtos, a cooperativa ia buscar, trazia, separava e entregava. Então, eu era criança e eu lembro do caminhão com aqueles 2 pinheirinhos verdes no fundo amarelo chegando em casa para descarregar as compras. Então, a memória afetiva é isso. Depois, mais tarde, quando as lojas começaram a ser abertas, aquela primeira lá na Queiroz dos Santos, você imagina, era um playground, né? Você ir pegar o produto na prateleira, colocar no carrinho, era tudo novidade, né? Então, eu vivi a minha infância com essa experiência. Meu pai, além de ser sócio fundador, ele não teve nenhuma outra grande participação, a não ser de ser um cooperado, como tantos outros que a gente tem hoje, apaixonado pelo modelo de negócio, pelo próprio negócio. E aí, eu fui desenvolver a minha competência profissional, não na cooperativa, mas na Ródia. Como meu pai era funcionário da Ródia, quando eu fiz 14 anos, ele falou, filho, você vai trabalhar. E tudo bem, né? Com 14 anos eu entrei na Ródia como office boy e fiz a minha carreira profissional lá. Eu entrei como office boy, as oportunidades surgiram, a Ródia sempre foi uma empresa que criou oportunidades, valorizava os seus colaboradores e eu cheguei a vice-presidente. Então, 44 anos depois, eu saio da Ródia já como vice-presidente financeiro para a América Latina. A Ródia já tendo sido adquirida pelo Grupo Solvay, então eu era o CFO do grupo todo para a América Latina. E aí você tem aquela decisão de sair da Ródia e assumir o controle da Coop. Né? Foi uma decisão difícil? Ou talvez, além de ser uma decisão difícil ou não, o quão difícil é você trocar... Porque você cuidava da parte financeira e agora você toma conta de tudo, basicamente, né? Isso. Quando eu saí da Ródia, eu já estava no conselho de administração da Coop. Eu tinha sido convidado para participar do conselho de algumas empresas, uma delas era a Coop. Então eu conhecia a empresa desde a minha infância, mas comecei a conhecer ela como empreendimento em 2001, quando eu entrei para o conselho de administração.
E aí, num determinado momento, eu fui convidado, né, na aposentadoria do então diretor financeiro, para ocupar esse cargo de diretor financeiro. Bom, trocar a vice-presidência financeira da América Latina de uma empresa multinacional muito bem estruturada para uma empresa de varejo, né, sair da indústria para uma empresa de varejo, me custou, acho que boas noites de sono, mas no momento profissional que eu estava, com 44 anos já de Ródia, eu já pensava que o que vai ser meu futuro, o que vai ser minha vida. Eu estava no conselho de 6 empresas. Então, eu falo, ser conselheiro é um bom caminho, porque você aporta a experiência adquirida e devolve, então, para a sociedade na forma de contribuição com a experiência, sem ter uma responsabilidade executiva. Mas aquele convite que chegou foi... você pode vir ajudar a COPE a se preparar para o futuro. É sempre assim, né? É um pedido de ajuda. Não, e olha, fez todo sentido, porque como eu estava fazendo aquela reflexão, o que eu vou fazer com a experiência que eu acumulei ao longo de 44 anos? Eu preciso devolver isso para alguém. E quando alguém chega e fala, pô, traz essa experiência. Nada a ver com varejo, muito a ver com gestão, né? Que era a minha experiência. Apesar de ser um financeiro, apesar de ter a tecnicidade, muita experiência com gestão. E aí eu vou para a COPE realmente para ajudar a fazer essa transição de uma empresa que cresceu muito, uma empresa de muito sucesso, mas que vinha precisando se modernizar, principalmente em métodos de gestão. Sim. E foi aí que eu encontrei, então, essa oportunidade. Fiquei 5 anos como diretor financeiro, mas com esse grande projeto de ir introduzindo metodologia de gestão, principalmente, e contribuindo para essa modernização, para essa preparação da COPE para o futuro. E há 3 anos eu fui, então, alçado à posição de principal executivo da COPE. Então, é quase que um acaso, né? Não tem nada a ver com aquela origem, não tem nada a ver com o meu pai ter sido fundador, tem muito mais a ver com a minha carreira profissional na Ródia e que me fez, então, chegar até a COPE. Interessante. Você tem alguma... Tenho. O que você sentiu diferença da indústria para o varejo? O varejo não é fácil. O varejo é bem mais complicado que a indústria, pelo menos as pessoas que trabalham no varejo. São animais muito diferentes. Animais. Não, se movem, e eu falo, se movem com velocidades diferentes. Eu falo animais porque você pega uma indústria multinacional, química, estruturada, onde a essência da cultura é basicamente controle, estabilidade e inovação, né? São as duas vertentes para uma atividade industrial, e vai para uma empresa onde a atividade é mercado, né? Onde a atividade é competição, onde a atividade é muito... é conexão com o consumidor. A indústria é um negócio B2B, né? Você está sempre falando com profissionais. Quando você vai para o varejo, é o profissional que tem que interagir com a pessoa física, né? Então, as velocidades são diferentes. Eu lembro, em algum momento, o Delfim Neto falou que o diabo da economia é que as moléculas pensam, né? O economista ele pode planejar, mas se a reação dos agentes econômicos não for aquela que ele teorizou, as coisas não vão acontecer. No varejo é a mesma coisa, né? Você faz o que você acredita, mas se você não escutar o cliente, se você não tiver a temperatura do cliente, e a temperatura do cliente é ali no dia a dia. Sim. Às vezes você está num dia muito bom, a venda está acontecendo, aí chove, desaparece todo mundo, né? A sua meta do dia acabou porque choveu. Então é uma mudança muito importante em relação àquilo que é a indústria. Eu falo, um animal é o elefante, muito calmo, tranquilo, que se move lentamente, e o outro animal é uma onça, um felino que está todo dia se mexendo e procurando uma oportunidade. O ser humano é difícil de lidar.
o ser humano é fantástico, né? Pela diversidade que ele traz, né? Não tem ser humano igual. Eles se comportam muito parecidos, mas cada um tem uma característica e uma forma de enxergar o mundo diferente. Então, se a gente pensa como indústria, é a pior matéria-prima que tem, né? Que é muito variável. É instável, né? É instável, é variável, né? Você não consegue garantir a regularidade do abastecimento de gente, né? Isso não existe. Mas da mesma forma é excitante, porque é muita tentativa e erro, né? Às vezes, porque o que você acredita que é a fórmula, de repente mudou. A gente falava um pouco de geração. Imagina o varejo que convive pelo menos com 5 gerações, quando não 6, né? Você tem desde os pré-baby boomers, né? A geração da guerra, os baby boomers, onde eu me enquadro, depois você vai as sucessivas gerações, cada uma com valores muito diferentes. Características, Características. Né? Visões de mundo também e aí, muito diferentes. Isso gera visões de mundo diferentes. E a gente tem desde a geração alfa, né? As crianças de hoje influenciando no consumo. Embora elas não sejam consumidores de supermercado, elas ditam para os seus pais o que deve ou não deve ser consumido. E a forma, às vezes, de consumo. Agora, você tem visto uma diferença no comportamento mesmo de consumo de hoje em dia? Assim, hoje a coisa está de um jeito, e há quanto tempo está assim? Se essa mudança ela é muito recente, ou se ela tem vindo, a mudança tem acontecido devagar. Eu pergunto isso, Pedro, por uma questão assim, você citou na sua fala um pouco mais cedo, que uma das suas, talvez uma das suas principais tarefas ao vir para a Coop é pensar na modernização, né? Então você tinha uma cooperativa que eu posso dizer tradicional, e aí você vem com uma visão de tornar ela mais dinâmica, mais inovadora, acompanhando talvez um movimento de mercado da atualidade. Aí o consumidor mudou de perfil, e como que você está encarando esse perfil do novo consumidor? Olha, o consumidor ele muda de hábitos, né, segundo o contexto, principalmente. E ao lado disso ele muda de hábitos conforme a sua geração, né? Então tem características, e as gerações elas são cada vez mais curtas, né, por conta da tecnologia, por conta da inovação. Então tem uma mudança que acontece todo dia está nascendo alguém que vai ser diferente do anterior, e tem mudanças de contexto. A gente teve uma grande mudança de hábitos de consumo, por exemplo, quando aconteceu a pandemia. Ninguém esperava e mudou, né? O pessoal foi obrigado a mudar e encontrou oportunidades e valores e comportamentos diferentes. Mas, além disso, varejo é extremamente concorrencial. A Coop ela nasceu e cresceu como uma grande referência, e durante muito tempo a única referência de varejo na região, né? E que permitia então muita estabilidade, muita manutenção, com as inovações lentamente chegando. E a Coop sempre foi muito inovadora, né? O primeiro formato de PEG-PAG, né, que na época era o autosserviço, como a gente chama hoje, veio com a Coop, né? Na região, mais recentemente, o self-checkout, né? Também foi vanguarda da Coop. Hoje já não é mais novidade. Então, essas coisas são muito efêmeras. Você faz uma inovação, logo a competição faz com que aquela inovação já não seja mais um diferencial. Pedro, as redes sociais hoje elas ajudam ou atrapalham? Ajudam e atrapalham. Eu falo, elas fazem parte da vida, né? As boas referências elas fluem na rede social,
mas as críticas elas são muito mais severas, né, e repercutem muito mais. Então, a atenção que você tem que ter sobre isso é muito grande. Tá, então, pensando aqui mais sobre essa questão da modernização, qual é o desafio, talvez, na questão de digitalização de uma empresa, uma cooperativa do tamanho da Coop, né? Porque, como você mesmo citou, antigamente, talvez era uma experiência você ir até o supermercado, na verdade, antes disso, né, era uma experiência você ver as pessoas se reunindo, indo lá buscar os mantimentos, depois chegando, entregando aquilo que estava na sua lista e tudo mais. Aí passa para um ambiente que você vai até o supermercado e você pode escolher os itens que você quer. E hoje as pessoas querem mais comodidade, elas querem receber isso dentro da casa delas, né, comprando pelo celular, até agora comprando usando a voz, né, usando outros dispositivos. Como é que está funcionando esse processo de digitalização e o desafio que é digitalizar uma empresa do tamanho da Coop? Olha, o desafio é grande porque da ponta digital, da ponta que aparece, tem toda uma infraestrutura que você tem que avançar, tem que investir. Mas o comércio digital ele é só um detalhe em um movimento muito mais amplo de integração ou de interação com o cliente. Né? Hoje o digital representa quantos por cento, se a gente comparar? O nosso digital ele é relativamente pequeno. Tá. Né? Nas praças ou nos pontos onde a gente atende, ele chega a 6% de penetração. Ele ainda é incipiente, mas já equivale a quase 2 lojas, 1,5 loja física. Então, você fala, é um investimento relativamente pequeno em relação ao investimento que você faz numa loja física. E, portanto, para nós, o comércio digital ele é muito mais uma necessidade de manter a conexão e de atender a uma jornada específica do cliente do que o grande negócio. Né? Na Coop, isso muito atrelado ao que foi a origem, né, de prestação de serviços, a gente entende o nosso negócio não como um negócio mercantil, não se trata de um negócio de compra e venda, se trata de um negócio de conectar produtores com consumidores. Então isso pode parecer a mesma coisa, mas é muito diferente. Então, mas hoje ainda é assim, porque o nome Coop remete ao cooperativismo, né? Sim. E o cooperativismo no varejo hoje, ele é vantajoso quando você olha os outros players do mercado, porque quando você olha a Coop pelo lado de fora, então eu sou o consumidor andando na calçada e olho para a Coop, eu vejo um supermercado. Mas se eu olhar para o outro lado da rua e vejo uma outra marca, é um mesmo supermercado. Como que eu sei a diferença, já que a Coop trabalha com cooperativismo? Onde que o cooperativismo beneficia a Coop? Talvez a principal diferença é propósito. Né? E cada vez mais, e quando a gente fala das novas gerações, aí as novas gerações como consumidores, eles estão cada vez mais valorizando empresas com propósito. Uma cooperativa, ela e aí tem um pensador italiano sobre cooperativas, o cooperativismo na Itália é muito forte, que ele chegou a escrever um artigo que eu tive acesso, que ele dizia que uma cooperativa não pertence aos seus sócios, ela pertence à comunidade. E é muito isso. Né? Uma cooperativa, ela deixa os seus resultados na comunidade onde ela está inserida. Eu brinco, não existe o seu Coop que pega o lucro no final do ano, põe embaixo do braço e vai gastar em Paris. Isso é uma atividade natural e normal do empreendimento capitalista. A Coop, uma cooperativa, ela tem um senso capitalista, porque as pessoas se cotizam e entram numa cooperativa para ter um benefício econômico. Sim. Né? Prioritariamente.
Mas todo esse benefício econômico, seja para as pessoas que participam do empreendimento, seja para os empregados da cooperativa, para as comunidades que estão no seu entorno, todos são beneficiados por isso. Eu falo, o lucro que a gente gera, né? Aqui mal usando a expressão lucro, uma cooperativa não gera lucro, né? A gente usa um termo que é do cooperativismo, que são sobras. Se eu sou uma cooperativa, eu faço transações, recebo dinheiros, gasto dinheiros e o que, para cumprir um objetivo, e o que eu não gastei, sobrou, né? Essa sobra, ela retorna para os cooperados, na proporção dos negócios que eles fizeram com a cooperativa. Por isso que quando vocês escutam a gente falar, o retorno das sobras, isso. É o excesso, né, que não fica que é redistribuído, né, fica com o próprio cooperado. Esse dinheiro todo, ele fica onde? Esse cooperado, ele vai gastar o dinheiro. E o dinheiro dele vai ser gasto na comunidade onde ele está inserido. O funcionário recebeu o seu salário, ele vai gastar onde? Na comunidade onde ele está inserido. O imposto que você pagou vai para onde? Aqui eu prefiro não comentar. Mas deveria ficar na comunidade onde você está inserido. O investimento que você faz. Você abriu uma loja, você contratou pessoas para colocar aquela loja de pé. O dinheiro foi para onde? Para a comunidade onde você está inserido. E no topo disso, né, como princípios cooperativistas, a gente investe na comunidade, né? Nós temos um programa de auxílio às entidades, todos os benefícios fiscais que podem existir, tipo os estímulos de governos estaduais, municipais ou federais, a gente vai privilegiar sempre as ações nas comunidades onde a gente está inserido. Então, esse é o grande diferencial de uma cooperativa em relação a um supermercado. Do ponto de vista de operação, diferença zero. Nós temos a obrigação de operar tão bem quanto, e aqui falando nomes, né, dos Carrefour, dos Pão de Açúcar, de quem quer que seja. Ou seja, que qualidade de produto, qualidade de estoque, do produto, gestão, mão de obra, gestão, cuidados. Gente, para o nosso consumidor cooperado ou não, a diferença é o que é que você está oferecendo como proposta de valor e que o teu concorrente também está oferecendo uma proposta de valor. Sim, você tinha uma pergunta para fazer. Tenho duas. Vamos voltar um pouquinho na parte de informatização. Foi você mesmo que disse, acho que numa coletiva que eu participei, que a pandemia foi fundamental para essa informatização da empresa, dessa venda online, né? Que, se não me engano, acho que foi a Coop que falou que vocês avançaram 15 anos. Não. Então não foi a Coop. Mas vocês avançaram bastante no curto período, uma coisa que vocês não pensavam no momento, vocês foram obrigados a fazer. A pandemia, se não tivesse tido a pandemia, como é que estaria esse segmento? Olha, ele teria avançado também, né? E aí teria avançado por uma mudança de contexto social e geracional. As novas gerações são mais digitalizadas, né? A gente fala de uma geração Z que é nativa digital e que aprendeu a usar a tela, o celular, o meio que for, para conseguir o que deseja. E aí a facilidade do comércio digital, que era muito mais presente em alguns segmentos, por exemplo, eletroeletrônico, já era uma verdade, a venda digital. O que foi novidade foi o varejo alimentar, que andava lentamente. Nós já tínhamos uma operação digital, né? A gente tinha uma operação digital desde 2016, que é o que a gente chama lá do Coop Retira, que era o jargão do mercado, click and collect. Só que para nós era uma operação pequena, né? Era muito mais para nós termos um pé e conhecermos a operação digital. A gente tinha uma plataforma. De repente vem pandemia. A gente teve que colocar de pé em 30 dias uma operação de delivery. Esse foi a grande sacudida que a gente teve. Por quê? A gente falou, e os nossos cooperados de maior idade, que tem, né, a idade média do nosso cliente, do nosso cooperado é de 51 anos. Ele oscila entre 49 e 51 anos.
e se mantém ao longo de muitos anos nesta média, o que é relativamente normal, né? As pessoas entram no mercado de consumo de supermercados cada vez mais tarde, né? Os nossos filhos ficam mais tempo conosco, até formarem família e passarem a ser consumidores disso. Então, o consumidor de varejo alimentar ele é um pouco mais velho, né? Um pouco mais maduro do que varejo de moda, por exemplo. Mas a gente falou, bom, temos um problema, temos uma pandemia, esse pessoal não pode circular, ou vai evitar circular nas nossas lojas, como é que a gente vai oferecer uma comodidade? E aí, em 30 dias, a gente colocou de pé uma operação digital de delivery. A gente já tinha uma plataforma digital, mas a gente foi obrigado a se reinventar e partir para um delivery que, pessoalmente, não era uma crença que eu tinha, né? Ainda mais pelo perfil do próprio comportamento assim, da loja em si, dos funcionários. A Coop costuma ser um ambiente muito mais acolhedor, familiar, né? Então, é mais gostoso você ir numa unidade da Coop e fazer sua compra, que você tá lá mexendo, você vai escolher alguma coisa, tá um funcionário lá, ele conversa com você, do que você ir num outro supermercado em que você só vai encontrar um funcionário para perguntar onde está tal coisa. Ele só vai indicar para você onde está e encerra a relação ali, né? Se você tiver sorte de encontrar alguém. Não, isso aí está muito ligado à proposta de valor, né? Nossa proposta de valor, vocês já devem ter ouvido falar dos 3 Cs, né? Da convivência, conveniência e consciência, né? A gente acredita muito nisso. O nosso propósito é cooperar transforma. Então a gente cooperar faz bem, desculpe. E isso é muito verdadeiro para a gente. E aí, convivência, a gente fala, o ponto de venda é um ponto de convivência, né? Tem conveniência, tem consumo consciente, a gente fala muito disso, mas o ser humano é um animal social. Ele precisa de contato. A pandemia também ensinou isso para a gente, né? Que era um desespero para todo mundo ter que ficar confinado. E aí, esse digital, ele se encaixa em determinadas jornadas. Às vezes você não pode ir, né? Às vezes você tem uma dificuldade, os teus horários são justos, e aí você tem que recorrer ao dígito. Eu falo que particularmente não acreditava na força do delivery do varejo alimentar, porque você fala de muito volume, né? E entregas numa região de trânsito denso, sempre muito mais complicado. Para drogaria, não. Drogaria, alto valor agregado, pequeno volume, você põe na moto e entrega em 20 minutos, né? Gêneros alimentícios é diferente, né? Ele exige uma estrutura para receber. Não é todo o prédio que consegue receber uma compra que o cara faz com... Não, e vai desde a seleção dos produtos também, né? A pessoa te dá uma lista, você mesmo tem que ir lá buscar, empacotar, ele colocar, é muito mais complexo. Levar. É mais complexo. Tem fruta, você tem carne, você tem os perecíveis que são complicados, né? E aí que entra uma diferença muito grande quando você consegue estabelecer conexão. Você não entrega produto, né? Quando você está vendendo perecível pelo delivery, você está vendendo confiança. Exatamente. A pessoa está acreditando que o funcionário do hortifruti ele está selecionando o melão que é bom para consumir aquele dia. Não o primeiro que estava na frente ali. E não aquele que estava já meio vencido, falou, vou esgotar esse produto aqui. Então, aí, ó, pessoal que está nos ouvindo aqui hoje, presta atenção, hein? A Coop tem essa qualidade. Pode confiar no digital. Não, é isso. Faz parte da proposta de valor. Depois da pandemia, o volume de delivery diminuiu, as pessoas optaram por sair de casa e escolher o próprio melão? Não voltou. Continua crescendo. Disparado é o canal que mais cresce. Isso é bom e é ruim, né? Tipo, é bom na questão de negócio, é bom. E é ruim naquela questão... É gostoso ir numa unidade da Coop. É gostoso sair de casa, né? Eu só vou fazer um pequeno corte aqui. Até desculpa interromper. A conversa ela tá fluindo muito bem. E como eu
eu apontei, nós temos um timer de 60 minutos para poder desenvolver essa conversa, e acho que você que está nos ouvindo está percebendo que a conversa é muito interessante. Falar sobre a Coop, falar sobre cooperativismo, falar sobre relações, e acho que o Pedro, ele cita uma palavra que é chave para nós aqui, que é conexão, né? É uma rede que está criando conexão com o seu consumidor, com a região, com a comunidade. Então, tudo isso tem uma conexão importante. Só que a gente vai fazer agora um rápido intervalo, temos um recado importante para você que está em casa, e na volta nós iniciaremos nossos quadros especiais. Então fica aí, 30 segundinhos, só para aceitar o recado, e a gente já volta. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende. E hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC_oficial. Te esperamos lá. Vamos agora para um quadro especial chamado Contraponto. Contraponto. Talvez um dos motivos pelos quais eu trouxe a Fabiana para dividir a banca aqui comigo, ô Pedro, foi para que ela agora possa usar esse microfone à vontade. Opa. Eu deixo ela livre aqui para ela perguntar o que ela quiser. A gente não roteirizou isso aqui, é com ela. Mas eu roteirizei. Então vai Vamos lá, lá. Fabiana. Pedro, isso você falou, que um dos concorrentes da Coop eram os atacarejos, né? E que vocês iam tentar fazer alguma coisa no atacarejo, vocês iam montar uma loja teste. Como é que ficou isso? Voltou a ser supermercado. Não deu certo o atacarejo? A gente aprendeu. Né? A gente faz loja piloto para isso, para aprender. Quando eu falo de propósito, né, a gente precisa escolher muito bem o que a gente quer fazer. E o atacarejo, ele está muito distante do nosso propósito. A essência do negócio atacarejo, e não tem nada de errado com isso, é custo de transação. É colocar muito produto para dentro, muito produto para fora. Né? Serviço, baixíssimo. Conexão com o cliente, baixíssima. A conexão de um atacarejo é com o fornecedor. Então, qual é a nossa essência? A nossa essência nasceu para prestar um serviço, nasceu a partir de um grupo de pessoas, e a nossa riqueza é a capacidade de criar conexões. O atacarejo não tem nada disso. Nós tínhamos que provar, nós tínhamos que testar. E o teste funcionou. Quando nós revertemos a loja para supermercado, você não imagina a quantidade de clientes que me procuraram lá na loja, na reinauguração, falando: ainda bem que vocês voltaram, ainda bem que a Coop voltou. Porque a lacuna que a gente deixou de atendimento foi enorme. E a gente percebe isso realmente na pele, enfim, na manifestação emocional das pessoas. Desculpa, podemos dizer que não temos mais um Atacoop? Não, nós chamávamos, né, a marca, né, que era Meu Atacarejo, não mais. Legal, vai lá, Fabi. Por outro lado, o Empório Coop é um sucesso, né? Sim. É um público que a Coop passou a atender também, né? A classe A, né? Posso falar que uma classe A, ou classe B e classe No varejo A. a gente chama de A gargalhada. A gargalhada. AAA. Então, vocês estão prevendo outras unidades? Uma lá em São Bernardo, por favor. Eu diria, vocês que nos dizem, né? Vocês cooperados que nos orientam. Esse atacarejo, O Empório. esse empório que nós criamos, ele foi uma resposta ao conhecimento que nós temos dos nossos clientes, nossos cooperados. A gente conhece muito, né? A gente tem muito dado do nosso cooperado
pela experiência dele conosco, né? E nós segmentamos esses clientes. Eles se identificam e a gente sabe os clientes que têm um poder econômico maior e fidelidade à marca, outros com poder econômico um pouco menor e muita fidelidade à marca também. E nós temos o oposto, aqueles que têm renda e pouca fidelidade e os que têm baixa renda e pouca fidelidade. Então a gente segmenta. A gente é muito criativo, a gente segmentou como A, B, C e D, tá? E o cliente C, ele é um cliente A com baixa fidelidade. E a gente foi entender por quê. Porque o sortimento que ele procura não era o sortimento que a gente oferecia. O valor que ele dá por serviço não era o valor, não era o serviço que a gente oferecia. E aí, a maior renda per capita da região está distribuída em poucas áreas e aquela região da Avenida Portugal é uma delas. Né? Onde a gente percebeu que tinha uma grande concentração de clientes, né, de cooperados C. Então, lá era o lugar e a gente entendeu que era o momento, pela falta de ofertas do mesmo tipo na região, para que a gente criasse um empório. Teremos outros sempre que a gente encontrar os cooperados com este perfil. Né? Nenhum em vista ainda? Não, nenhum cravado. A gente tem algumas regiões que a gente acredita que podem, se não exatamente um empório, mas uma experiência mais premium, sim. E outra coisa, é mais a Coop já há muitos anos, né? A marca Coop. Mas ainda tem muita gente que vai na Ródia, não vai na Coop. Assim como vai no MAP e não vai no Shopping ABC. Como é que vocês ainda acham que precisa trabalhar mais a marca Coop ou é uma questão do pessoal mais antigo ainda? Olha, é um carinho, vocês veem isso como um carinho? Não nos incomoda, em absoluto. Tirar a Ródia da marca não foi uma opção nossa. Mas também nós não reclamamos. Coop é Coop. Né? A essência cooperativista permanece. Quem é de Santo André vai na Ródia, desce para o centro, vai para o outro lado da linha, e são características que, como andreenses, a gente entende, respeita e não nos incomoda. Em São Bernardo também, né? Porque vocês tinham aquela na Dr. Flacker, né? A primeira foi na Dr. Flacker, fui muito quando era criança naquela Ródia, e depois que passou ali para Joaquim Nabuco, aí que ela mudou, né? Que ela deixou de ser a Ródia, passou a ser a Coop, né? Isso aconteceu ali no final da década de 90, né? Mas muito mais por uma escolha ou por uma mudança de controle que aconteceu na Ródia. Né? A Ródia, que era só brasileira, ela passou a ser mundial. Fora do Brasil, a Ródia sempre foi Rony Poulain, que era o controlador. Quando teve um spin-off, que a atividade química se separou da atividade de ciências da vida, a Ródia virou uma marca mundial. E aí os franceses falaram, não quero a minha marca em nenhum outro lugar. Aí nós viramos Coop. E a partir daí, então, Mas vai na Coop ou vai na Ródia, tá tudo bem. E a gente tá tudo bem, porque se as pessoas continuam indo, é isso que importa pra gente. Você tem mais alguma desse ponto aqui? Eu posso seguir? Não, tem mais alguma que você... Não, acho que foi tudo. Então vamos lá, que o tempo tá correndo. Ô Pedro, as pessoas, elas criam conexões, e acho que você tem demonstrado isso muito quando elas conhecem algo, conhecem melhor, quando elas criam uma certa intimidade, né? Eu queria aproveitar talvez 1 ou 2 minutos apenas de explorar um outro lado, porque a gente entende o seu amplo conhecimento em negócio, a gente entende o seu conhecimento de cooperativismo, mas e o seu lado mais pessoal? Tipo, o que o Pedro faz quando não está gerindo uma empresa como a Coop? Quais são os seus interesses, seus hobbies e como você equilibra isso com essa demanda crescente que é o seu trabalho? Pois é. O Pedro é preguiçoso em atividade física. A única atividade que me dá realmente prazer é jogar tênis. Então eu faço isso nos finais de semana. Faço academia
por obrigação. Por obrigação, somos dois. Estamos aqui. Um dia me contaram que a atividade física libera endorfinas, né? Eu nunca vi. Eu não vi É ainda. fantástico. Quando eu saio da academia, minhas endorfinas vão lá para a altura. E mesmo assim continua indo por obrigação. Eu vou por obrigação, porque a minha satisfação é sair da academia. É isso aí, Então, é isso aí. Mas, não deixando um recado ruim, a atividade física é importante. Mas eu gosto muito, e eu falei um pouco para vocês, de entender gente, né? Então, eu passo muito do meu tempo pensando sobre isso. Falei muito sobre geração, não é por obrigação do negócio, porque eu quero entender mesmo, né? Eu gosto de entender isso. Faz parte, né? Eu acho que de convívio faz parte, a gente faz parte até do autoconhecimento, né? Pensar em pessoas, pensar em gente, pensar como as pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes. Então, esses fenômenos sociais, geracionais, sempre me interessam muito. Então, basicamente, essa filosofia de observar o ser humano e entender comportamentos, você traz para dentro do ambiente de trabalho. Isso e me é isso que ajuda faz muito. movimentar a Coop como ela é hoje. Isso me ajuda muito Interessante. Como líder. Ô Pedro, muito bom você puxar essa palavra agora, né? Te ajuda muito como líder. Sair da gestão financeira do Grupo Rodia e assumir a Coop, acho que foi uma decisão crítica na sua vida, né? Foi uma decisão importante que você tomou. Sim. Agora, além dessa, qual você considera uma outra grande decisão que você teve que tomar na sua vida e que talvez mudou o rumo, fez com que você se transformasse como pessoa, como gestor? Olha, talvez minha juventude toda, eu sempre gostei muito de ciências de saúde e achei que um dia eu seguiria esse ramo. Mas, de repente, eu por autoconhecimento, eu falei, não serei bom nisso, não serei feliz fazendo isso. Então, foi quando eu decidi estudar economia, decidi me aplicar realmente para o meio empresarial. E falei, encontrei aqui a satisfação. Então, você fala de movimentos críticos, esse foi um movimento crítico. Uhum. Poderia ter outra vida, outra carreira, e essa foi uma escolha que me influenciou. Olha, poderíamos ter um doutor Pedro Matos Sim, atendendo aqui no hospital. Vamos para o Brasil, né? Não. Não, eu queria ser dentista mesmo, mas descobri que não era para mim, não. Não é? A audiência quer saber. Dando sequência aqui, a gente foi às ruas para tentar ver assim a percepção das pessoas com relação à Coop e falamos assim, a gente vai bater um papo com o presidente, o diretor-geral da Coop. Se você estivesse na frente dele, que pergunta você faria para ele? E perguntamos para algumas pessoas na rua. Vocês conseguem colocar aqui no telão uma das perguntas? Vamos ver o que o pessoal está perguntando para você aqui. Olá, eu me chamo Bruno, moro em Santo André. E a última pergunta que vocês se questionam: como a Coop está se preparando para as mudanças e hábitos do consumo de novas gerações? É um rapazinho aí querendo saber, né? Pois é. Vamos lá. A gente tá olhando muito para, como eu falei, para o ambiente digital, porque isso vai ser uma exigência, mas cada vez mais presente nas nossas lojas você vai ver o food service, porque é uma tendência cada vez mais e das novas gerações de não ir para a cozinha, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Os hábitos de consumo mudam. Além disso, a praticidade, a facilidade e cada vez mais vocês também verão ambientes que são mais importantes do que o sortimento, do que o produto. Conhece aquela história
cafeteria lá, o Starbucks, Uhum. né? Onde o que eles vendem é um espaço de convivência. Cada vez mais será isso. Muita gente me fala, não, essas novas gerações não querem ir para a loja. Eles não querem ir para um ambiente que não lhes é acolhedor. Sim. Se o ambiente for acolhedor para aquilo que ele valoriza, pode ter certeza que eles irão. Tem que ter Eu um falo, espaço instagramável. tem que ter o acolhimento para aquilo que eles valorizam, né? O acolhimento para muita gente é a disponibilidade de produtos. Para esse pessoal, não necessariamente. Sabe, Pedro, até indo para o lado das drogarias Coop, seguindo essa linha da sua resposta, eu tenho visto bastante movimento do mercado do varejo farma no processo de transformar as farmácias, ao invés de simples distribuidoras de remédio, em hubs de saúde, em locais em que você oferece mais serviço e mais atenção à demanda do consumidor. Drogarias Coop está seguindo nessa mesma tendência? Perfeitamente. Não sei se você conhece a nossa drogaria na esquina da Bandeiras com Dom Pedro. Você encontra lá já uma sala de atendimento farmacêutico, né, onde você pode fazer exame, você pode receber orientação do farmacêutico sobre controle de glicemia, controle de pressão. Na Avenida Portugal também a gente tem uma drogaria já com essas instalações, aplicação de vacina, e isso é uma tendência. Eu falo, a grande diferenciação das drogarias é deixar de ser um lugar onde você dispensa medicamento e, portanto, um local de doença, para ser um local de saúde. As nossas drogarias, já várias delas contam com as dermoconsultoras, onde você pode cuidar da tua vida, cuidar da tua saúde, ou prevenir o surgimento de doenças. Então, é muito disso, como você falou, a drogaria se ressignificar como um hub de saúde e não como um local de simplesmente distribuir medicamentos para quem está doente. Legal. Temos tempo para mais uma pergunta? Coloca na tela aí, por favor. Boa tarde, meu nome é Ayane, sou de Vitória da Conquista, Bahia, e eu gostaria de saber quais são os planos de expansão da Coop para os próximos anos. Olha, que pergunta boa. Pergunta boa, né? Plano de expansão, sempre, é um dos nossos eixos estratégicos. A gente decidiu este ano ficar muito mais focado no retrofit, na revitalização das nossas unidades, que numa região onde a concorrência é tão densa como as regiões onde a gente está, se você não revitaliza suas lojas, elas ficam velhas e feias, enquanto o concorrente está abrindo uma loja bonitinha do teu lado. Então a gente decidiu privilegiar isso. Mas ano que vem a gente provavelmente volta a abrir lojas novas. A gente tem um terreno aqui em Santo André, não é segredo para ninguém, aqui na Avenida Industrial, Industrial 900, ali na esquina com a Rubens Awada. Ali vai sair um empreendimento nosso. A gente ainda está escolhendo qual vai ser o formato, mas certamente vai ser um formato premium lá. Ali, naquela região? Por conta daqueles Por empreendimentos conta residenciais. da grande explosão imobiliária que está acontecendo. Cresceu bastante ali, né? Está crescendo, está verticalizando. A gente sabe que tem uma população com renda naquele local. A gente ainda vai medir isso direitinho, mas provavelmente a gente vai ter uma operação premium. Muito bem. Legal. O nosso tempo vai correndo aqui, a gente está chegando já para o encerramento do programa. Mas antes de encerrar, temos aqui ainda mais duas coisinhas para fazer. Eu queria convidar o nosso editor, ele é o que manda nesse programa, e durante toda a nossa conversa ele ficou avaliando se o que a gente conversou aqui tá certo, não tá, e agora é o momento do selo Ed de veracidade aí. Fala aí, Ed, conseguimos conversar com informações precisas ou não? E aí, senhor Pedro Matos, será que a gente vai iniciar o nosso ABCcast já com o selo Ed de cara? Vamos lá. Não tem os tambores. Tô brincando, a conversa correu muito bem.
Acho que a gente conseguiu abordar muitos temas e tudo que foi dito aqui tem muita verdade. Mas eu queria aproveitar também esse momento para trazer um questionamento. Hoje, quando a gente pensa em grandes empresas, é impossível a gente não atrelar ESG, sustentabilidade. Então, trazendo isso um pouco para cá, para a ABC, a gente sabe que tem muita desigualdade aqui. Então, eu queria entender qual que é o impacto da COP, o impacto social que vocês mais se orgulham de gerar e onde ainda tem mais espaço para crescer nesse sentido. Olha, eu acho que eu toquei nesse assunto. O grande impacto social da COP é a própria COP. Né? Se você pegar no nosso relatório anual, que a gente divulga na nossa Assembleia, o ano passado nós deixamos como virtuosidade ou como resultados para a comunidade 800 milhões de reais. Quer dizer, a gente não percebe isso, mas quando você soma os impostos, os salários, os investimentos feitos, os próprios incentivos econômicos que os clientes recebem, isso deveria ser talvez o grande motivador de qualquer empresário. O que é que você consegue devolver de forma virtuosa, realmente, de benefício para a comunidade. E a própria existência do negócio deveria proporcionar isso. Respondi? Respondido. Selo Ed, muito bem. Muito bem saber, Pedro. Você, nessa conversa que tivemos, você mostrou um domínio muito bem, acho que seus anos de carreira conduzindo duas grandes empresas, assim, empresas excelentes, por sinal, te qualificaram muito bem para o papel de gestor, né? Você comentou agora há pouco na sua história de que talvez você pudesse ter sido um dentista. Você também comentou que você joga tênis. Eu não sei dizer se você é um bom jogador, mas pelo menos pratica com frequência, né? Não sou. Agora a gente vai tentar testar uma nova habilidade sua. Vamos ver se você vai conseguir desenvolver. Nós vamos agora virar a mesa. Então, a partir desse momento, vamos fazer uma entrevista reversa. Entrevista reversa! Isso aqui, nós somos os seus entrevistados. Você é o entrevistador. Então, você tem um tempinho para poder fazer qualquer pergunta que você quiser. E quem vai responder aqui somos nós. Olha, eu acho que eu tenho uma grande pergunta aqui. O que é que vocês pretendem conseguir com o ABC Cast Conexões? Olha, eu acho que essa é uma boa pergunta para um primeiro episódio. Eu acho que isso, de fato, foi uma boa pergunta. Nós queremos, e eu acho que quando a gente traz a COP para ser a primeira empresa que nós estamos colocando aqui na mesa, é justamente mostrar que histórias que nós contamos aqui e as pessoas que nós trazemos aqui, elas têm um valor importante para esses que estão nos ouvindo. Então, acho que se a gente estiver falando hoje para um público do ABC, ou de Sorocaba, né, Tatuí, ou da São José dos Campos, essas pessoas já passaram na frente de alguma COP alguma vez, já consumiu na COP alguma vez, já esteve lá em algum momento. E o que nós queremos mostrar é que não é só um local de consumo. Existe conexão, existe história, existe humanização. E tudo isso favorece esse caráter humano, né? Eu gostei demais de um ponto da nossa entrevista em que você falou que os seres humanos são animais diferentes. E a gente tem que saber lidar com cada um deles, né? Não ser um animal no sentido literal da coisa, mas nós somos seres pensantes, completamente diferentes uns dos outros, mas temos conexões. E esse é o mais importante, né? Quando a gente cria conexões, nós fortalecemos relações. E é nesse relacionamento que estamos aqui. Esse é um dos motivos pelos quais também eu convidei a Fabiana para participar. Somos jornalistas, cobrimos talvez os mesmos eventos, mas temos olhares completamente diferentes quando nós estamos fazendo uma entrevista ou num evento qualquer, né? Sim. E aí a notícia que ela solta tem tanta importância quanto a notícia que eu solto para públicos diversos. Então, temos conexão. Elas se complementam, né? Elas se complementam.
E eu acho que, eu não vou estar aqui todo o programa, mas é importante a gente mostrar o que o ABC tem, né? As empresas que nasceram aqui, as empresas que cuidam de uma maneira geral, que dão emprego, que dão assistência, porque a COP também tem aquele projeto, né, de levar a saúde em cada unidade. Então, você tem vários projetos sociais. Então, eu acho que é importante mostrar isso para a população do ABC também. O que o ABC tem? Quem são os empresários do ABC? E aí é isso, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma cooperativa com mais de 1 milhão de cooperados. Sim. Né? Com mais de 6 mil funcionários. Ou seja, estamos gerando emprego, estamos gerando negócio, oportunidades aqui. Você que está em casa, eu sou um cooperado, recebo os benefícios de ser um cooperado. Se você não é um cooperado, seja um cooperado também, você vai ver grandes benefícios com isso. Eu acho que com essa conversa aqui, nós podemos caminhar para o encerramento. Desde já eu gostaria de agradecer a sua presença, Pedro Matos, diretor-geral da COP. Foi um grande prazer poder conversar contigo e, assim, espero que volte outras vezes, né? Nas próximas temporadas, para a gente poder contar outras histórias relativas à COP. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre é muito bom ter uma oportunidade de falar com as pessoas, mesmo que seja usando os meios digitais, né? Mas não existe comunicação melhor do que aquela que acontece diretamente. Muito bem, muito obrigado. E Fabi, quero te agradecer também. Você venceu um grande desafio, que são as câmeras hoje, e eu acho que esse sacrifício vale tanto para nós, e eu só tenho a agradecer a sua participação. Espero que tenha ajudado. Ajudou muito. Para você que está nos assistindo, a gente se despede. E eu só gostaria de pedir para você uma gentileza final. Se você gostou desse programa, vai lá no Spotify, dá o seu like, 5 estrelinhas, avalie como você quiser e comente também. Mande para nós a sua opinião. Entre no e-mail contato@abcdoabc.com.br e mande sua sugestão. Quem você gostaria que estivesse aqui para ser entrevistado? Quais perguntas você gostaria de fazer para essa pessoa? Nós vamos atrás, vamos colocar essa pessoa aqui e nós vamos contar a história dela. Nós vamos nos ver no próximo episódio, na semana que vem, com novas histórias, novos conteúdos. Espero que você esteja conosco lá. Muito obrigado e até a próxima.